e que o Espírito Santo venha tocar nosso coração, para que nós possamos abreviar cada vez mais a volta de Jesus. Esse é o nosso desejo nessa manhã, que agora, ao abrirmos a sua palavra pela sua mensageira, nós possamos sentir novamente a sua presença falando no nosso coração. Nós pedimos isso por Jesus. Amém. Feliz sábado a todos que estão na igreja e feliz sábado aos nossos amigos que estão acompanhando pela internet. Vou só pedir licença para organizar minha mesa, tá bom? Aí talvez você se pergunte, nossa, quanta coisa. Aqui, gente, tem até um paninho aqui, ó, no caso de eu chorar, porque eu me emociono. Eu sou dessa, já vim preparada. Por que tanta coisa, hein? Por que espírito de profecia é um monte de coisa? Porque eu entendo que não é um stand-up, é uma pregação, é o estudo da palavra de Deus. E nessa mensagem de hoje eu espero que você seja impactado e seja abençoado como eu fui ao longo dessa semana, quando estudei sobre Jesus e o seu poder. O poder do nome de Jesus. Antes de abrir a palavra, então, eu gostaria de orar novamente, para que Deus possa falar por mim, tá bom? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar sobre Ti. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo me use para que eu fale somente a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O nome de Jesus, um recurso inesgotável. Bom, para a gente falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E para os nossos internautas também. Se tiver alguém que possa fazer um favor para mim, pegar o microfone e me dizer o que as pessoas vão responder quando eu fizer essa pergunta. E eu dou liberdade para vocês falarem também, tá bom? Vou fazer uma pergunta. O que você pensa quando ouve estes nomes? Vou falar alguns nomes para vocês. Vamos lá. Magali. Joia. Magali. O que você pensa? Turma da Mônica. Melancia. Comilona. Tá. Então, mais para frente, a gente vai ouvir o pessoal do chat, porque tem um leve atraso ali. Tá, agora eu vou perguntar outro nome. Montessori. Montessori. Colégio. O que mais? Metodologia. A gente vê os brinquedos hoje, né, baseados no método dela, e até móveis também para as crianças. Vamos lá, mais um nome. Isaac Newton. Gênio, física. Beethoven. Música. Nona Sinfonia. Tá certo, gente. E eu queria fazer uma pergunta. E o seu nome? Quando alguém escuta o seu nome, vamos assim pensar em pessoas que te conhecem. Pensa aí. Quando uma pessoa escuta o seu nome, ela lembra da sua aparência física? Dos seus traços? Do seu jeito de conversar? Né? Do seu jeito de agir, as suas emoções? Não é verdade? E existe um cuidado na escolha do nome de um filho, porque ninguém escolhe um nome do nada. A gente geralmente se baseia no significado, se baseia também em pessoas que a gente admira, gosta, se inspira. O meu nome, por exemplo, é Abelha, e Cristina é cristã, então seria uma abelha cristã.
Mas ele foi baseado em pessoas que minha mãe admirava, que ajudaram a minha família no momento difícil. E olha que interessante. Tem alguma resposta do pessoal do chat? Não? Tudo bem. E sobre o nome de Jesus? O nome de Jesus tem várias coisas interessantes a respeito desse nome. E o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar sobre o nome de Jesus é sobre o poder do nome de Jesus. Então, agora a gente vai para um cenário, tá certo? Em Jerusalém, no Sinédrio, após a ressurreição de Jesus, após os discípulos terem recebido o Espírito Santo, então é esse o nosso cenário desse momento. Então, o que aconteceu ali? As autoridades, os anciãos, os escribas, os sumos sacerdotes se reuniram, porque Pedro e João tinham feito um milagre que eles já conheciam de onde vinha. Na porta do templo havia um coxo, a porta chamada Formosa, e ele sempre ficava ali pedindo esmola. Então, aquele coxo, a gente conta para as crianças que aquele coxo sempre olhava para baixo, porque o motivo dele olhar para baixo era aquele pratinho, o local onde ele recebia as moedas. Então, ele ficava olhando para baixo. É assim que a gente ensina para as crianças. Por que a gente ensina? Pelo seguinte, ele estava olhando para baixo, pedindo esmola. E Pedro e João chegam e dizem o que para ele? Olhe para cima. Olhe para nós. Olhe para cima. E o que eles disseram? Não, gente, me arrepia essa parte. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aquele homem, estou arrepiada até na perna, e aquele homem se levantou e começou a dar glórias a Deus. Mas no dia seguinte, aquela reunião no Sinédrio aconteceu, e eles interrogaram Pedro e João. Em nome de quem vocês fizeram esse milagre? Em nome de quem? E então, eles dizem assim, com o poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Mas que pergunta. E então eles dão a resposta. Eles dizem como e em nome de quem. Então eles discorrem o discurso e eles dizem em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E então, no verso seguinte, eles dizem, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que... O que eles reconheceram? Que haviam estado com quem? Vocês podem responder. Com Jesus. Por quê? Associa o nome a Jesus e já eles têm a memória de quem Cristo é. Eles olharam para aqueles homens e viram. Eles estiveram com Jesus. E o desfecho dessa história é interessante. O desfecho de Atos 4. Eles severamente disseram e mandaram que eles não mais falassem sobre esse nome, mas eles disseram que jamais poderiam fazer isso. Mas então a escolha do nome, o nome de Jesus. Por que Jesus? O nome de Jesus foi dado a Maria por meio do anjo Gabriel. A Bíblia diz, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Nós sabemos que os hebreus veem um grande significado no nome e que o nome, muitas vezes, é aquilo que os pais desejam para os seus filhos, ou até mesmo um nome profético que sustenta uma personalidade e um caráter. E o nome de Jesus foi escolhido, então, pela divindade e enviado à humanidade por meio do anjo Gabriel. Mas o nosso tema é o nome de Jesus, um recurso inesgotável. Então, agora vamos falar sobre um recurso. O que é um recurso? Socorro, solução, auxílio, mas em termos práticos. O que na nossa sociedade, agora, nesse momento de pandemia, a gente pode olhar como um recurso? Vocês podem responder, não tem problema.
Hospital? O que mais? Tecnologia, locais e pessoas. Ajuda na alimentação, nutricionistas, profissionais da alimentação, respiradores. Quantos recursos nós temos disponíveis na nossa sociedade? Nós temos aí, eu trouxe alguns, por exemplo, os médicos, bombeiros, psicólogos. Quantas pessoas iniciaram agora um processo de terapia nesse momento difícil, que precisam de ajuda? E Jesus se caracterizou também como um recurso. Porque um recurso é aquilo que você busca no momento de necessidade. Tá certo? Então, Jesus se caracteriza como um recurso que não tem fim. Um recurso sem limites. Então, ele diz assim em João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei. Então, Jesus também se coloca, e essa passagem próxima que eu vou falar para vocês, é uma passagem que me impressiona muito, que é quando Jesus fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Onde ele diz que a vida é mais importante do que as coisas que a gente deseja. E que, quando a gente fica ansioso, a gente não tem o poder de acrescentar nem 1 centímetro à nossa altura. Então, ele diz assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles nem fiam, Mateus 6, 28. Então, aí ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nesse momento, ele fala de Deus Pai, mas nós sabemos que, consequentemente, está associado ao nome de Jesus. O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque a gente está aqui hoje, mas Deus já está no amanhã. E ele diz assim, o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 33, 34. E nessa passagem, quando a gente lê ela inteira, a gente percebe que Deus, que Jesus, ele se coloca como um recurso para todas as instâncias da nossa vida, para todos os dias da nossa vida. Então, nós temos um recurso para o nosso carro, o combustível. Ele acaba. Nós temos muitos recursos que podem se esgotar. Mas Jesus se coloca como um recurso que não acaba. Quanto mais ele dá, não sei se a gente poderia dizer assim, mais ele tem, né? A gente não conhece a dinâmica ali do poder de Deus, mas ele dá e ele continua dando, e nós sempre temos esse recurso à nossa disposição. Então, agora, eu gostaria de trazer para vocês, aqui o verso anterior que eu não passei, buscai, pois, em primeiro lugar, o nome de Jesus, um recurso inesgotável. 7 aspectos desse recurso inesgotável. Nós sabemos que os recursos de Deus são infinitos de Jesus, mas eu trouxe 7 aspectos marcantes. Jesus tem poder sobre o orgulho. Ai, que óbvio, mas eu vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês nunca tenham pensado, e que eu estudei nessa semana, eu me emocionei muito, até conversei com o Ricardo sobre isso. Um recurso, ele tem o poder sobre o orgulho, que é um recurso para os orgulhosos, para as pessoas que precisam de empatia, para as pessoas que não têm empatia. Ele é o recurso, é lá que a gente busca. E eu vou trazer para vocês aqui. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é a respeito de um verso, em seguida eu vou trazer uma passagem do Espírito de Profecia. Então, ele fala assim, na palavra de Deus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Bem, Jesus não se humilharia se ele não fosse mais do que um ser humano. Então, se é colocado que ele se humilhou, é porque ele definitivamente se rebaixou abaixo da sua natureza. Concorda? Isso a gente escuta todos os dias. Mas olha que interessante aqui. Jesus, na sua visita pascual, com a sua família aos 12 anos, acontece aquele momento em que
A família de Jesus vai embora e Jesus fica no templo, correto? Então tem um momento assim que diz no espírito de profecia. Depois que a mãe retorna e censura o filho, ele diz assim, ele diz para a mãe, não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Então Ellen White comenta, na resposta que Jesus deu à sua mãe, ele mostrou pela primeira vez entender a sua relação com Deus. Quando eu vi essa frase, eu falei, o quê? Primeira vez significa que ele não só se humilhou, ele se anulou. Ele nasceu realmente como um bebê. Ele não estava fingindo, ele era um neném. Então, eu até conversei com o Ricardo e falei, imagina, Ricardo, tudo que você aprendeu e você sabe, de repente você decide deixar isso para trás e se tornar uma sementinha, se desenvolvendo dentro da barriga da sua mãe, nascendo, aprendendo as primeiras palavras, dando os primeiros passos e se colocando vulnerável a pecadores. Foi isso que Jesus fez. Aos 12 anos, Ellen White diz que quando ele vê aquela cerimônia no templo, ele pensa, isso tem a ver comigo. O que está acontecendo aqui? E ela diz que ele viu que ali havia um grande problema. Foi a primeira vez que ele entendeu a sua relação com Deus e que ele era o Filho de Deus. Veja, se isso não é humilhação, o que é humilhação? Ele, sendo o rei, o Criador, agora se coloca vulnerável e ele aprende da sua mãe, da boca da sua mãe, a respeito da criação do mundo que ele criou. Então, Jesus se coloca na mão de pecadores. E mais para frente ainda, Ellen White comenta que Jesus ele viveu em meio à sua família, sempre sendo censurado, sempre recebendo chacota dos filhos de José, porque eles achavam que Jesus, vamos dizer assim, se achava melhor que os outros. E os escribas, os fariseus, os sacerdotes diziam para a mãe de Jesus, o seu filho precisa ser educado segundo os nossos moldes. Mas Jesus dizia constantemente, assim diz o Senhor. Não batia com os ideais daquela religião tão voltada para os aspectos humanos, para aquelas regras que eles criaram. Mas Jesus, ele constantemente era humilhado pelos seus irmãos e censurado pela própria mãe, que sabia que ele era divino. Claro que ela não fazia isso com maldade. Ellen White disse que ela fazia isso realmente preocupada. Mas veja que interessante. Jesus, então, ele tem poder sobre o orgulho. E é um recurso onde nós podemos buscar a solução. Então, eu digo para você hoje, será que você não sente que você recebe empatia do seu próximo, da sua família? Será que você também sente que dentro do seu coração existe orgulho? Você percebe que você é orgulhoso? Jesus pode te ajudar. O próximo aspecto interessante que nós vamos falar hoje sobre o segundo recurso inesgotável de Jesus é a restauração completa do ser humano. É um recurso para o impossível. Então, 12 anos, nessa imagem, 12 anos. A cada ano, agora nós vamos para um outro cenário, tá certo? Não é Jesus agora, é um outro cenário. Uma menina muito amada pelos pais. 12 anos de vida. Então, imagina, os pais amam o filho e a cada ano uma conquista. Isso é um motivo de alegria e comemoração. E depois de 12 anos de muita alegria com essa criança amada, muito bem estruturada, porque o pai era um dos mais importantes, então agora acontece algo interessante. Lucas 8. Lucas 8:40. Aquela criança muito amada chega um momento onde não há mais recursos que possam ajudar aquela família, porque aquela criança adoeceu gravemente. E aquele pai, muito preocupado, pensa, os médicos não podem fazer nada, mas Jesus é o recurso. E ele corre atrás de Jesus. Então, o que ele faz? Eis que veio um homem chamado Jairo,
que era chefe da sinagoga, verso 41, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à beira da morte. E enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Então, nesses últimos mesmos 12 anos, que foram a alegria de um lado, de outro, esses mesmos 12 anos a cada ano, foram um ano para essa outra pessoa onde a tristeza aumentou, onde a pobreza aumentou, onde a dor aumentou. E chegou um momento que essa mulher, cujo sangue escorria frequentemente, já não tinha mais recurso nenhum em suas mãos. Não tinha dinheiro, não havia médicos que pudessem ajudá-la. Então ela diz: se eu tão somente tocar a Jesus, eu sei que é possível, porque ele era o único recurso para o impossível. E então essa mulher vai e, em meio à multidão se arrastando, ela toca no manto de Jesus. E o Criador do universo para. Ele tinha um caminho. Ele estava indo à casa de Jairo. Aqui, no verso 43, a narrativa da história de Jairo, da filha de Jairo, é interrompida pelo momento em que a mulher toca em Jesus. Então, o Salvador para. Certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, a gente pula aqui para o 44. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Como Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E a mulher, vendo que não podia se esconder, ela conta a sua história. Ela se aproxima tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa história, ela é muito incrível, porque aquela mulher, provavelmente nos últimos 12 anos, ela não só não tinha saúde, ela não tinha vida espiritual, ela não podia entrar no templo, ela não tinha uma vida matrimonial. Ela tinha que estar afastada por causa do seu constante fluxo de sangue. Então, ela não tinha uma vida social, ela não tinha dinheiro, era uma pessoa que estava completamente acabada em todos os termos da sua vida. Mas ela pensa: meu último recurso. E Jesus não só lhe restaura a saúde, ele restaura tudo aquilo que ela havia perdido. Por quê? Porque ele pede que ela se levante à vista de todos, para que todos vejam que ela havia sido curada. E, além de tudo, ele restaura a fé daquela mulher, restaura a dignidade espiritual de filha de Deus, quando ele diz: filha, a tua fé te salvou. Então, nós vemos nessa história que Jesus, ele traz a essa mulher a restauração completa. E nós vemos aí, então, na sequência, no último verso, do verso 8, do capítulo 8, perdão, no verso 54. Depois que Jesus continua o seu caminho e vai para a casa de Jairo e ressuscita aquela criança, então ele diz assim, a gente vai ver aqui a narrativa. Ele, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. O rei do universo, que foi parado por uma mulher insignificante, é o mesmo rei salvador que olha para uma criança que acaba de ser ressuscitada e diz: mãe, dá comida para essa criança. Os pais dessa criança ficaram maravilhados, mas Jesus advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Por muitas vezes nós não temos esperança, psicologicamente, ou às vezes um problema. E nós não estamos falando aqui de Jesus como um gênio da lâmpada, onde você acesse e pum! Nós estamos falando de um Senhor, da sua e da minha vida, que traz sentido e resposta em meio a tanto sofrimento. Um recurso inesgotável para o impossível. Então, a seguir, nós vamos ver uma outra situação
de Jesus como um recurso inesgotável ainda para a restauração completa do ser humano. Nós vimos aqui a restauração do ser físico, da vida, da dignidade, mas agora nós vamos ver a restauração completa do ser humano, mas em questão do caráter. Lucas 19. Essa história é bastante conhecida, até engraçada, porque as crianças acham interessante, um baixinho que sobe, né, na árvore. Mas veja, Zaqueu era um homem completamente desprezado e tinha uma razão de ser, porque ele era um bandido naquela sociedade. Ele era um homem que se colocava acima dos outros, que abusava da vida financeira das pessoas, se associava com aqueles que oprimiam o povo judeu. Esse homem era um pecador. Ele era considerado um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Mas nós vemos aqui que ele se dá conta de que ele não tem recurso para mudar, de que não há nada que seja suficientemente eficaz para tirar dele aquilo. E ele se sente inconformado. E ele sabe que Cristo pode. Então ele vai até Jesus. E ele não se importa, ele sobe na árvore. Ele não se importa de ser visto ou de ser chamado de ridículo. Ele tinha intenção de se esconder. Mas ele simplesmente recorre ao que ele tinha em mãos. E então Jesus sabe que ele está ali. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Olha só, quantas vezes na nossa vida... Como que eu mexo aqui para ligar? Tá. Quantas vezes na nossa vida nós nos sentimos pecadores, indignos, e que ninguém gosta de mim, e eu não sou digno de receber... Deixa eu só passar aqui para onde a gente está. Eu não sou digno de receber pessoas, de ser amado, eu não sou ninguém. E realmente isso acontece com a gente. Mas Zaqueu ouve de Jesus que ele vai para a casa de Zaqueu. Ninguém queria saber de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cara que ninguém gostava. E nós também evitamos pessoas assim. A gente até ouve alguns conselhos por aí. Nossa, se alguém te incomoda, se afasta dessa pessoa. A gente ouve algumas pessoas dizendo isso. Ou seja, se alguém é indigno, larga essa pessoa para lá. Ela que se resolva. Então, ali Jesus diz que vai para casa e Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus estava se hospedando na casa de um pecador. Zaqueu se levantou depois do tempo, ali entre mentes, diz aqui, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Que recurso poderoso! Jesus pode mudar o nosso caráter, mas Zaqueu foi a Jesus. Não nos enganemos. Se eu não buscar primeiro o reino de Deus, se eu não estiver disposto a isso, Jesus não vai interferir no meu direito de escolha, como nós vimos na lição. Então, Zaqueu é transformado. Nós também podemos ver aqui o terceiro recurso que me chama muita atenção, João 15:15. E a gente vai usar bastante a Bíblia. Jesus é um recurso aos solitários e desprezados. Quantos de nós, muitas vezes, ostentamos aparência? Podemos andar por aí com uma roupa que a gente considera legal, mas dentro, às vezes, do nosso coração, nos sentimos solitários, indignos, nos sentimos abandonados. Mas, quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, ele disse assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado o quê? Amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O Criador da humanidade, aquele que se colocou completamente nulo à nossa disposição, se colocou entre pecadores, ainda nos chama de amigos. Que recurso ilimitado e disponível é esse? É um recurso impressionante e que está à nossa disposição. Nós também vemos que Jesus é um recurso aos perdidos, pois ele nos estende a salvação. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é um recurso a todos aqueles que acreditam que para suas feridas não existe cura, que para a sua dor não existe resposta, que para a sua perdição não existe salvação, mas ele diz que há salvação inesgotável. O próximo recurso que eu gostaria de trazer para vocês, que é o 5, ali está o 4, mas é o 5, é que Jesus também se coloca como um recurso para quem não tem esperança. Em João 14, 28, em um momento bastante interessante, no momento realmente de despedida, onde Jesus está fazendo a última ceia. Que inteligência é essa? Que psicologia é essa? Que no momento que ele sabia que ele estava próximo da morte, para ser traído por alguém que andou com ele, ele diz assim: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Aquele Jesus que viveu toda a humilhação possível que alguém é capaz de sofrer, ele ainda disse, vou, mas volto. Então, existe hoje, na nossa sociedade, nós vemos isso por alguns dados em relação a suicídio, tantas coisas que nós vemos tristes em relação à tomada de decisão das pessoas em relação à sua própria vida, sem esperança, que existe sim uma falta de sentido. Existe pela nossa sociedade, e nós vemos assim, por exemplo, quando a gente acessa um canal do YouTube, a gente vê aquelas propagandas do começo, né? E lá tem muita coisa interessante. Tem gente que diz assim, você está buscando sentido para a sua vida? Você clicou em todos os sites possíveis e não encontrou nada? Clique aqui, nós vamos ter uma semana gratuita e eu vou te contar o sentido da sua vida. Que interessante. Se eles fazem isso, é porque eles pesquisaram antes e viram que existe gente assim. Gente sem sentido, sem motivo, sem identidade. Mas Jesus é um recurso para quem não tem esperança. Ele é aquele que criou, salvou e disse, eu volto. Vocês não ficarão sozinhos. E ele é aquele recurso para nós que cremos nele quando nós também estamos sem esperança. O próximo recurso inesgotável e incansável de Jesus, para mim, é muito marcante. Por isso eu até coloquei aquela imagem. Quando um pai, uma mãe cria o seu filho, ele jamais cria aquela criança pensando em deixar essa criança. Um pai, uma mãe que ama. Nós vemos que existe isso, infelizmente, por algum motivo, tem pessoas que abandonam os seus. Mas um pai e uma mãe têm a intenção de acertar e teme morrer, não é verdade? Deixar os filhos indefesos. Mas Jesus, ele diz assim, não vos deixarei órfãos. O que significa órfãos? É sem pai. Ele disse que ele não nos deixaria órfãos, que nossa vida não seria passada sem a companhia de um pai. Então, neste momento, nós sabemos que temos um pai, que é um pai que não vai embora. Que talvez, em algum momento da nossa vida, a gente sinta que
nosso pai ou nossa mãe nos abandonou. Talvez alguém que está assistindo foi criado sem sua família. Se sente abandonado, rejeitado. Mas Jesus é um recurso para aqueles que estão abandonados. E sem um pai, sem uma mãe. Talvez um filho que os pais morreram cedo. E ele diz, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. João 14, 18. E esse recurso incansável de salvação, de amizade, de disposição, está disponível para nós. Gostaria de trazer mais um recurso de Jesus, que Jesus, ele não depende do tempo. Ele é um recurso para todos os que estão ocupados, para todos os que precisam de atenção, para todos aqueles que precisam conversar com alguém, mas sentem-se sem atenção. Ou aqueles que estão muito ocupados e não têm tempo para conversar com alguém. Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus, quando diz isso, em Mateus 28, 20, é o último verso do livro de Mateus. Foi após a ressurreição de Jesus. Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Jesus, ele é o recurso para aqueles que não têm tempo, ou para aqueles que veem que o outro não tem tempo. Jesus é o recurso disponível para todos aqueles que sofrem com essa falta. E nossa sociedade agora está passando por um momento difícil de excesso de tempo, por outro momento era falta de tempo, mas nós sabemos que Jesus é aquele que não vai embora, mesmo que a gente não tenha tempo. Ele disse que ele não iria embora. Ele não é como nós, porque a gente morre, a gente fica doente, o nosso cônjuge morre, alguém que a gente ama morre, mas Jesus não. Todo dia da nossa vida ele vai estar ali. Ele não vai embora. Veja que interessante esse recurso que o nosso Deus nos deixou à disposição. E por último, o nosso Deus tem poder para o impossível. Ele é o recurso para qualquer impossibilidade que esteja ocupando a sua vida nesse momento. E aqui nós vamos ler a história daquele homem que nós falamos no início. Em Atos 3. Esse homem era coxo e ele pedia esmola. Se ele fosse curado, ele ia perder a esmola. Mas aquele homem recebeu a cura. Deus não dá aquilo que a gente não quer, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. E se esse homem foi curado, é porque realmente esse homem precisava, porque realmente esse homem queria. Então, veja esse relato. E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhes aconteceram. E aquele momento, aquele homem não pensa em regra, ele começa a dançar, a pular, porque ele tinha recebido a resposta, a cura impossível. Ninguém poderia fazer aquilo por ele. Mas no nome de Jesus, foi possível. Aquela impossibilidade foi possível. E para nós, será que existe algo impossível que nós pensamos assim, isso é impossível? Eu sou impossível. Será? Será mesmo?
Será que nós temos fé suficiente para dizer em nome de Jesus? Ou a gente fica assim, em nome de Jesus. Se nós temos esse nome disponível a todo aquele que crê? Como conclusão dessa mensagem, eu gostaria de dizer para vocês aquilo que eu repeti muitas vezes, que esse nome está disponível a todo aquele que o busca. Quando Jesus havia ressuscitado, Tomé disse assim, Senhor, não sabemos o caminho para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse recurso está disponível a todos nós. Não importa o que você viveu até aqui. Ele amou os não amáveis. Ele restituiu a vida a quem não merecia, a quem não era ninguém. Ele olhou para as mulheres doentes. Ele olhou para crianças, para pessoas que não podiam nem entrar no templo porque tinham um defeito físico. E ele olha para nós. Então, creia. Veja esse verso. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Creia nesse Jesus. Obedeça a esse Jesus, pois o que ele faz é o melhor. A gente não fala às vezes para os filhos, obedece a mamãe, o que eu estou falando é bom para você. Mas a Deus muitas vezes a gente resiste. Mas conhecendo a Cristo, conhecendo esse Cristo, como resistir a esse amor? A nossa história ainda não terminou. Apocalipse 1, 5-7 diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito, dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez nós, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, a esse nome a glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Em um ano novo, segundo dia do ano, a gente tem metas, a gente tem desejos, a gente tem problemas, a gente tem milhares de coisas ao nosso redor, mas nós temos um recurso ilimitado. Busque primeiro o reino de Deus. Busque esse Senhor, pois o nome de Jesus é o nome acima de todo o nome. Nesse momento eu quero cantar um hino sobre isso. Eu gostaria que você refletisse sobre essa mensagem. Conversa com Jesus. Ele é seu amigo. A multidão se ajuntou para ver aquele Galileu, homem simples e tão bom, carpinteiro foi, e muitos vieram adorar. Há nos seus olhos o poder de ver qualquer coração. Ele é o Pai, conhece bem e fala-nos também da palavra que vem do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus.
quando a vida se desfaz e as minhas forças se vão, quando não há o que fazer, mas tão somente crer em seu nome há poder. Ao buscar tua face, ó Pai, tua força refaz meu viver. Posso depender de ti e provar do teu agir, se eu crer em teu nome, Jesus. A poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito é o que vem em teu nome, Senhor. Louvai o seu nome para sempre. Eterno, Deus forte e Rei dos Reis. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito é o que vem. Bendito é o que vem. Bendito é o que vem em teu nome, Senhor. Teu nome, Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor enviou o seu Filho. Ele é o nosso recurso inesgotável. Nós não merecemos. Todos os dias na nossa vida são difíceis. Alguns são mais alegres. Mas, Senhor, sabemos que este mundo é difícil. Mas Cristo está disponível. Ele não dorme, Ele não vai embora, Ele não vai morrer. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama e está conosco. Nos ajuda, Senhor, a crer nessa palavra, a viver essa palavra, a confiar em Ti, a lhe obedecer. E que quando o Senhor retornar, que nós esperamos que seja breve, nós possamos estar em pé, diante de Ti, aguardando o Teu retorno. Pedimos a Ti um sábado restaurador, Senhor. É no nome poderoso e santo de Jesus que pedimos. Amém. Feliz sábado, muito obrigada pela presença de vocês. E para os nossos amigos que nos acompanham pela internet, nós aguardamos vocês no próximo sábado.